rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Inconfidente Libertário. E bom, hoje eu vim gravar um vídeo sobre o jusracionalismo e como ele se aplica à ética libertária, né? E bom, já vamos começar aqui direto. O jusracionalismo, né, ou racionalismo jurídico, é uma corrente de pensamento jurídico que defende que o direito deriva da razão humana, e não da vontade do Estado, da religião ou de tradição. Ou seja, ele sustenta que existem princípios universais de justiça que podem ser descobertos pela razão, independentemente das leis positivas. Leis positivas, aquelas criadas pelo governo. Então, resumindo, jusracionalismo é um direito natural racional. A ideia do direito natural, o jusracionalismo vem da ideia do direito natural, porém o direito natural começa como uma ideia de que o direito natural é dado por Deus. Ele começa assim, se eu não me engano foi São Tomás de Aquino que desenvolveu. E aí o jusracionalismo rompe com isso e fala, não, o direito natural não é dado por Deus, ele é descoberto pela razão. Ou seja, o direito é racionalmente dedutível, não é imposto por uma autoridade. Surgiu na Idade Moderna, com pensadores como Grotius, Pufendorf, John Locke e Wolff. Os princípios do jusracionalismo é a universalidade, né? Basicamente, se você já leu Kant, você conhece muito bem esse princípio. As normas justas valem para todos os seres racionais em qualquer tempo e lugar, né? Então, assim, se você faz uma coisa só é justa se ela valer para todos os seres racionais, em qualquer tempo e qualquer lugar. Só é justo se valer para todo mundo. A racionalidade, né, outro princípio do jusracionalismo, o certo e o errado podem ser deduzidos pela razão, sem precisar de uma autoridade divina ou estatal. E o direito natural, o homem possui direitos anteriores ao Estado, que aqui é a vida, a liberdade e a propriedade. Mais especificamente a propriedade, mas eu vou chegar lá. O Estado ele não cria o direito, ele apenas reconhece e protege, em teoria. E qual a aplicação do jusracionalismo ao anarcapitalismo? O anarcapitalismo adota uma base jusracionalista, especialmente influenciada pelos liberais clássicos e pelos austríacos, tipo o John Locke, o Lysander Spooner, que eu já fiz leitura comentada dele sobre o direito natural, Murray Rothbard e o Hoppe principalmente. Eu acho que o Hoppe é o que defende mais assim, o jusracionalismo, se você for pegar para ler. Aí vamos ver como é que se encaixa. Direito natural à propriedade. Você tem a ideia lockeana de propriedade, né, a ética lockeana de propriedade, da apropriação original do homesteading, que basicamente você pega alguma coisa no seu estado de natureza, mistura seu trabalho naquilo e aquilo é seu, né? Então, tipo, não é do Estado, é 100% jusracionalista. Esse direito à propriedade, ele é derivado da razão. Você descobre ele pela razão. Não é o Estado que te dá o direito à propriedade, é a razão. Você descobre pela razão. E é irrefutável pelo a priori da argumentação, né? A partir do momento que você argumenta, você já pressupõe o direito à propriedade. E os outros direitos são derivações do direito à propriedade, né? Então, tecnicamente, só existe o direito à propriedade. É o único direito natural. O resto são derivações do direito à propriedade. Você argumentar contra o direito à propriedade é uma contradição performativa, porque a partir do momento que você argumenta, mesmo que seja contra o direito à propriedade, você já pressupõe ele. Eu tenho um vídeo só sobre ética argumentativa, então vai lá ver se você quiser entender certinho. E o Rothbard e o Hoppe, eles deduzem pela razão que o direito de autopropriedade é inevitável, porque negá-lo seria uma contradição performativa, como eu expliquei, é uma violação da ética argumentativa. Segundo, justiça dedutiva e a priorística. O Hoppe e antes dele os jusracionalistas pré-Hoppe defendem que os princípios de justiça devem ser deduzidos logicamente. Nossa, eu falei meio embolado. Deduzidos logicamente. Não empiricamente, né? Deduzidos da própria ação humana, que o Mises chamaria de praxeologia. E assim a ética da propriedade privada é a priorística, ou seja, ela é derivada da estrutura racional do agir humano, da ação humana. Você negar isso também é uma contradição performativa, porque a partir do momento que você está negando isso, que o ser humano age, você está agindo. Então não tem como negar isso.
Também tem a crítica ao positivismo, né? Porque é meio óbvio. O positivismo é uma besteira completa. Merece até um vídeo só pra ele, né? E tipo assim, o positivismo é basicamente a ideia de que o que tá certo é o que tá na lei. Basicamente, se o Estado colocou uma lei, aquilo tá certo. O positivismo é uma lei positivada. Alguém põe aquela lei. E isso está totalmente errado, porque se você seguir essa lógica do positivismo, a escravidão já foi certa. Então assim, não faz sentido nenhum. Ah, tá certo porque tá na lei. Não. A escravidão também já foi lei. Nem por isso tá certo. É tipo assim, completamente irracional o positivismo. Se o direito é racional e independente do Estado, ele pode existir uma ordem espontânea. A justiça e a proteção de direitos poderiam ser produzidos por agentes privados, baseando-se nesses princípios racionais universais, né? Então, resumindo, o racionalismo fornece a fundamentação ética e lógica do anarcapitalismo, né, se aplicado. Se o direito natural à propriedade e à liberdade é dedutível pela razão, especificamente da propriedade, né, então nenhuma autoridade pode legitimamente violá-lo. Seria uma contradição. Violar esses princípios é uma contradição, é uma agressão. Então é antiético. Logo, o Estado que vive de coerção e impostos é irracional, injustificável. Né? O Estado ele vive de violar sua propriedade. Né? A principal violação de todas é os impostos, porque é assim que ele sobrevive. Não é voluntário. Você não escolhe pagar imposto, você simplesmente paga. Se você não pagar, eles te prendem. Né? Então, o Estado é um ente irracional. Simplesmente não tem como você justificar o Estado logicamente, porque justificar o Estado logicamente pressupõe a propriedade privada, e o Estado viola a propriedade privada. Então é uma contradição performativa. Seu argumento se contradiz no a priori da argumentação. É basicamente um exemplo que o Rafael Lima dá sobre contradição performativa, eu acho muito boa. Vou trazer aqui para vocês. Um cara te mandou uma carta e na carta está escrito, uma argumentação falando: os correios não funcionam e você não está lendo essa carta. É uma contradição performativa, porque a carta chegou e o cara ele tá lendo a carta. Então, tipo assim, você não precisa responder, você simplesmente só ri e joga no lixo. Que é uma contradição. Não tem nem o que responder, o argumento já é uma contradição. Entendeu? Então é isso. Basicamente é isso o jusracionalismo. É uma ideia bem simples, né? O direito natural é descoberto pela razão, né? Diferente dos jus naturais mais antigos, tipo São Tomás de Aquino, que acreditava que o direito natural era dado por Deus. E, cara, é isso, né? Basicamente isso. Próximo vídeo vai ser uma leitura comentada, que eu tenho que terminar logo as 6 lições do Mises pra fazer um questionário lá do meu curso de formação fraguista. Então, só fiz esse vídeo aqui pra dar uma descontraída mesmo. Tava com saudade de fazer esse estilo de vídeo falando com a câmera sobre algum assunto que eu queira, sabe? Eu tava fazendo só leitura comentada. Tipo, às vezes fica meio chato, então fazer um vídeo assim desse formato eu acho legal também. E, bom, é isso, rapaziada. Então, valeu.